Olá! Eu acabei de ler o livro A Contagem dos Sonhos, da Chimamanda Ngozi. Nem sei se é assim que se fala o nome dela, mas eu trouxe aqui um pouquinho da história, porque vai que você se interessa, né? O livro conta a história da vida amorosa de 4 mulheres. A personagem principal, uma prima dela, uma amiga e a governanta. Dá um pouco de aflição algumas vezes assim, em relação às escolhas e às atitudes dessas personagens. Por exemplo, no início tem a Chia, que eu não sei descrever exatamente a personalidade, eu acho que talvez seja insegurança, acho que ela é uma pessoa insegura. Então ela vive tentando agradar todo mundo, pais, família em geral, amigos, namorados, e fica aquela coisa ali chata, sabe? Que ela não consegue ser quem ela é. Ela fica o tempo todo tentando agradar todo mundo. E aí, tem até um trecho em que ela fala isso. Que ela fica se anulando, né? Pra ser quem essas pessoas querem que ela seja. E aí ela fala: Darnell, que é um dos namorados que ela teve, esmagava meus menores prazeres e eu o ajudava a achatá-los, me afundando nas fendas mesquinhas de sua vontade. Quando olho para trás agora, minha fraqueza é tão vívida, vejo como era flexível e dócil em troca de nada. Nossa, ela passou tanto tempo com esse cara. Tanto tempo. E todo mundo via as coisas que ele fazia com ela. Todo mundo sabia que ele não era uma boa pessoa e ela continuava com ele anos e anos e anos. E aí, sobre um outro namorado, ela diz que com ele navegava em águas rasas, porque a profundidade não era uma opção. E ela ficava nesses relacionamentos, simplesmente ia ficando. Quantas pessoas a gente conhece que são assim, né? Você vê que a pessoa troca, cada relacionamento é um pior do que o outro, e a pessoa tá ali só sendo o que essas pessoas querem que ela seja. Mas para não ficar aqui só falando mal da Chia, eu gostei muito dela em alguns pontos. Ela é uma personagem que viaja muito, então ela é uma pessoa muito curiosa, ela tá sempre com as rodinhas nos pés por aí, de aeroporto em aeroporto, e isso eu achei muito legal. Ela tem essa gana de conhecer o mundo. Tem uma cobrança das famílias que é bem chata e insistente para que as mulheres tenham um filho. Então, fica aquela coisa de, você precisa namorar, você precisa casar, porque você já tá numa idade mais avançada e você já não tem, ainda não tem filho, e o relógio biológico vai ali correndo. Como é que é? E aí, tem uma cena que a tia de uma das personagens, que é o Melogor, liga para ela por ligação telefônica para tentar convencê-la a fazer a adoção. E aí, nessa ligação, ela fala a seguinte frase: não finja que você gosta da vida que leva. Cara, por quê, né? É claro que tem um contexto não só geracional, mas assim, cultural também. Só que isso é tão chato. Eu tô com quase 30 anos, já tô ali chegando nos 30. Eu já tenho filho, mas eu tenho certeza que se eu não tivesse, eu estaria sofrendo essa mesma pressão, essa cobrança. E por que é tão difícil as pessoas tomarem conta da própria vida? Cuide você do seu filho, da sua família, tenha um filho você e não fique cobrando outras pessoas, outras mulheres, para fazerem o mesmo, porque já são tantas cobranças e a gente não precisa de mais uma. E aí, mesmo que num primeiro momento pareça que o Melogor não tenha se impactado tanto com essa frase, com essa ligação e tudo mais, ela fica um tempo remoendo aquilo ali. E aí tem um trecho que eu vou ler aqui que reflete um pouco disso. E depois de muitas reflexões, muitos pensamentos dela no livro, expressos ali, né, aparece esse trecho. O caminhão de diesel foi embora. Uma névoa silenciosa cai e me emociono por estar em pé na minha sacada numa nova manhã desse novo ano. Sou senhora de tudo que contemplo. Na verdade, tia Jane, que é a tia que ligou para ela para fazer essa cobrança, gosto da minha vida sim. Às vezes, fico me remoendo em busca de um sentido para ela, talvez com frequência demais, mas é uma vida abundante e ela me pertence. Descobri que não consigo ficar sem ter pessoas ao meu redor e também sem ter extensos intervalos de isolamento. Estar sozinha nem sempre é estar solitária.
Às vezes, passo semanas afastada apenas para ficar comigo mesma e me afundo em leituras, o grande prazer da minha vida, e penso e desfruto do silêncio das minhas próprias reflexões. Eu gostei tanto da Omi Lugu, eu me identifiquei demais com ela. E ela é super objetiva, direta, acho que uma pessoa pragmática, assim. E tem uma inquietação existencial, assim, de sempre querer ser mais. E aí eu destaquei alguns trechos que outras personagens falam sobre ela. Foi a primeira vez que Hawa ouviu a história e ela riu também. Mas depois olhou para mim com uma ternura admirada e disse: "Você é tão intensa, acredita mesmo naquilo que acredita." E aí o meu Lugu fala: "Ainda é uma das coisas mais bonitas que já me disseram na vida." Cara, tem coisa mais legal do que você ser uma pessoa autêntica, uma pessoa que tem as suas opiniões e que acredita e que não é facilmente moldável pela opinião de outras pessoas. Pra mim, não. E aí, um outro trecho. Senti uma intensa onda de orgulho ao observar o poder de Omi Lugu. Era impossível desprezá-la ou ignorá-la. Ela despertava emoções fortes nas pessoas. Admiração e aversão, inveja e devoção, mas nunca o deserto da indiferença. Eu achei que o livro lembra bastante a gente de viver também, de se jogar, de fazer coisas diferentes. Tipo esse trecho aqui que eu vou ler agora. Ele fala sobre um dos namorados da Xia, aquele mesmo lá das águas rasas. O acidente tinha servido para alertá-lo, e ele percebeu como sua rotina era inerte e que vivia como uma pessoa à espera de viver. Largou o emprego na área de cultura de um jornal de Estocolmo, virou freelancer e passou a viajar. Não precisa ser tão radical, mas é um convite para a vida, né? Vamos agitar. E aí eu acho que isso está diretamente relacionado às pessoas com quem nós escolhemos caminhar. Tem um trechinho do livro que fala um pouco sobre isso também. Deixa eu achar aqui. Nossos amigos mais próximos são pequenos vislumbres de nós. Afinal de contas, nós os escolhemos. Eles não são dados pela natureza, como nossa família. Então, sermos mais próximos de uma pessoa, de um tipo de pessoa X, Y, Z, fala algo, ou fala muito também, sobre nós. Fica aí o alerta. E aí, já caminhando para o final, você lembra que eu tinha dito que a história era sobre a vida amorosa das 4 personagens principais? Então, no final do livro, tem uma nota da autora em que ela fala sobre o que realmente é a história do livro. E assim, eu amei isso demais, porque para mim foi muito surpreendente. De forma nenhuma fica óbvio no livro, não fica claro de jeito nenhum, que a história é sobre isso. E eu adorei saber somente no final qual era o ponto central da história. E para saber exatamente do que eu tô falando, você vai precisar ler o livro.